Há crianças com sensibilidade parapsíquica? Você é pai ou mãe e acha que esse pode ser o caso do seu filho, da sua filha? Eu vou compartilhar com vocês neste vídeo algumas das coisas que eu aprendi com a pesquisa sobre este tema que eu estou fazendo no momento. Olá, seja muito bem-vindo! Nós falamos aqui sobre evolução da consciência com o objetivo de ajudar-nos a assumir controle do nosso desenvolvimento, mas um controle tanto do ponto de vista espiritual, energético, quanto também aqui do nosso dia a dia, da nossa vida física. O tema, portanto, é muito importante porque nós vamos falar sobre condições que, quem sabe, muitos de nós vivemos, de termos maior nível de percepção da realidade sutil quando éramos crianças, portanto, já tivemos que lidar em algum momento com toda essa sensibilidade, percepção e, ao mesmo tempo, com a vida física. Um desafio que para nós hoje em dia já não é simples, mas para uma criança tem aspectos muito específicos. E quero muito poder ajudar aqueles que são pais ou que lidam com crianças e gostariam de compreender um pouco melhor como ajudar as crianças, ou pelo menos saber o que é que existe por detrás disso. Eu venho fazendo uma pesquisa muito séria, já tratei e fiz entrevistas profundas com pessoas de 14 países, venho acumulando os dados e quero compartilhar um pouquinho, pelo menos, daquilo que é essencial para nós sabermos. Antes de eu seguir adiante, me deixe recordá-lo que eu publico vídeos em vários idiomas, basta que você procure aqueles que têm o thumbnail em azul e encontrará aqueles que são em português. Voltando à minha pesquisa, tem sido muito interessante para mim, porque eu sou uma pessoa que na prática vivi essa realidade de ter diferentes experiências de diferentes tipos, e me refiro a experiências parapsíquicas, quando eu era criança. Muitas muito agradáveis, muitas interessantes, algumas eu compreendia bem o que era, outras não, mas também tive algumas que foram super amedrontadoras, terríveis, horripilantes e que até certo ponto me deixaram com algum trauma. Felizmente não tenho mais trauma nenhum nesse momento, superei, mas tive que trabalhar com energia e ver todas as etapas, isso ajudou-me demais. Devido a isso, eu tomei para mim como uma coisa muito importante na minha vida compreender melhor todos os diferentes aspectos das reações que nós temos quando criança e como entender as crianças que estejam nessa condição como uma parte fundamental da minha vida e algo que eu tenho que realizar. Uma das coisas que eu verifiquei ser muito importante e que marca demais na vida das crianças é quando, de alguma maneira, os pais ou os que estão presentes não acreditam ou tentam diminuir a experiência. Às vezes até para ajudar, não é? Para dizer, não tem problema, não tenha medo, isso não é nada, isso é só da sua cabeça. Ou não, você imaginou, você pensa que viu, mas não viu. Isso confunde demais a criança. Se é o seu caso de você ter ouvido isso, ou se você tem que lidar com uma criança e não sabe como lidar, esta não é a melhor forma. Porque confunde muitíssimo a criança. Uma criança assim, normalmente, é uma criança que tem um aguçamento até de sentimentos, às vezes, diferente das demais. E quando tem esse tipo de abordagem, a tendência da criança pensar, então tem algo errado comigo. Ah, então eu sou louca, então eu tenho algum problema mental. E a criança fica muito confusa e passa a não saber mais distinguir o que é realidade do que não é, pelo menos estar confundida em certo ponto, e isso traumatiza demais. O mais importante, na minha opinião, para você lidar com isto, se você tem no momento um caso próximo a você, é ouvir. Deixa a criança falar, não precisa ficar perguntando, e era espírito? E era... Não. Não induza, mas deixa a criança falar. Depois que ela falar, procure guiar naquilo que você sabe. Olha, quando você vir essa presença, ou quando você sentir esse medo, ou quando sentir essa sensação que parece que você está afundando, sei lá, o que quer que seja que você ouviu daquela criança. Procure auxiliar, faça isto, faça assim, mentalize tal coisa, mas ações práticas e reais. Eu conheço um número muito grande de crianças, até inclusive comento isso no meu livro, que passavam por situações difíceis, porque quando começavam a cair no sono, começavam a sentir energias, elas não chamavam de energias, claro, mas tinham medo, sentiam coisas que davam medo sem razão de ser. Medo sem razão de ser, para uma criança que é normal, normalmente tem a ver com experiência parapsíquica. Então, essas crianças que eu estou a comentar, quando aprenderam a fazer a ouve, começaram a realizar aquilo, sabendo como utilizar como ferramenta e superaram muito bem aquela situação.
Claro que você não vai chegar para o seu filho ou para o seu sobrinho e dizer, olha, faz a ouve, assiste aqui o curso da Nancy online, porque vai ser muito chato, nenhuma criança vai fazer isso. Você faz diferente. Faz uma brincadeira, fala, olha, existe uma luz dentro de nós, ou existe uma força dentro de nós, ou existe uma energia, põe o nome que você quiser, e nós podemos brincar com isso. Ponha como se fosse uma brincadeira, mas ensine a criança a mover para cima e para baixo suas energias e ficar concentrada naquilo apenas, porque diminui demais os problemas, os pesadelos e todas as situações que às vezes uma criança pode passar por elas sem saber o que fazer. Uma criança que ela é medrosa, porque faz parte da sua personalidade, e às vezes é o caso, tem crianças que são mais frágeis ou trazem consigo algum processo, mas quando este é o caso, essa criança tem medo sempre. Não fica coerente, por exemplo, que ela só tenha medo em um cômodo da casa e nos outros não. Ou que ela durante o dia é valente, faz, discute, de noite vai dormir e no meio da noite acorda com medo. É importante observar isso e na minha pesquisa eu coloquei medições para isso e arranjei critérios e padrões de como observar a fala das pessoas e a narrativa que elas têm das suas experiências no passado. Eu também falei com crianças, cheguei até a conversar com crianças de 2 anos e meio, obviamente a mãe estava do lado e nós fomos fazendo uma entrevista juntas e em todos esses diálogos e entrevistas eu percebi que o medo, ele quando é dependente de uma situação específica, neste caso, por exemplo, como só num quarto da casa, mas em outros não, coisas assim, em geral tem mais a ver com parapsiquismo do que com uma condição emocional ou de personalidade da criança. Então, observe pequenos detalhes assim, para ver se isso ajuda a identificar. Porque, claro, há crianças que fazem fantasias ou que tentam chamar a atenção, mas é muito esquisito uma criança tentar fazer uma fantasia ou chamar a atenção e acordar chorando no meio da noite desesperadamente, ou acordar sentindo que não consegue nem mover de tanto medo e não sabe o que fazer, não sabe o que falar. É o caso de muitas pessoas, às vezes, quem sabe alguns de vocês que estão ouvindo. Então, isso é incoerente, às vezes, com o contexto todo. Se a criança está a dormir e ela simplesmente fazia uma fantasia, aquilo não tem por que despertá-la e produzir pesadelos. Então, é muito importante tomar tudo isso em consideração quando formos avaliar se aquilo é ou não uma condição parapsíquica. Na dúvida, ensinamos algumas brincadeiras com energia, vamos dando abertura para a criança falar. Dar abertura não quer dizer ficar cutucando e perguntando, senão nós incentivamos a fantasia, incentivamos que a criança crie histórias, porque ela acha que nós estamos esperando ouvir aquilo. Então é muito importante ser neutro, mas saber pontuar e ensinar o que for preciso no momento exato. Às vezes, e isso saiu muito na minha pesquisa, mesmo pessoas, crianças que tiveram pais que conheciam um pouco sobre espiritualidade, ou às vezes, por exemplo, até de uma área o espiritismo, ou uma área outra qualquer que lide com energia, às vezes tinha dificuldade em compreender os desafios e o medo que uma criança pode sentir, porque nós nos sentimos sem poder, sem forças, porque existe um algo que nós não entendemos, não vemos, ninguém vê e que está a fazer nos sentir mal e ameaçados. Então, como lidar com aquilo? Na minha pesquisa, verifiquei também sobre os diferentes tipos de experiências que as crianças têm. Muitas têm clarividência, clareaudiência, mas outras têm experiências completamente diferentes. A clarividência é mais comum do que a clareaudiência. Algumas não têm medo algum, outras têm medo. Isso depende muitíssimo da educação, da maneira que as crianças foram ensinadas a reagir com relação às coisas, mas também depende do que elas estão a perceber e qual é o tipo de energia que elas sentem. Porque, claro, se é uma energia agradável, elas não vão ter medo. E se é algo um pouco mais confuso, às vezes é um tipo de um bullying extrafísico, então isso vai afetar muito mais a criança. Eu penso que nós temos que chegar num ponto no qual nós possamos ter um catálogo de diferentes reações, repercussões, sensações, fenômenos que sejam experimentados pelas crianças com o respectivo diagnóstico, dizendo qual é o tipo de sensibilidade, dizendo qual é o tipo de prevenção, ou dizendo como é que nós podemos lidar com aquilo. Isso é muito importante, porque nós temos isso em várias áreas da ciência, nós temos isso, por exemplo, na psiquiatria, e foi acumulada informação através de quê? De observação de casos, de trabalhar, de juntar essas informações. E por que nós não podemos ter um trabalho sério, científico,
também juntando estes casos todos, com relação principalmente à juventude ou à infância, e de algum modo trazer de uma maneira super organizada isso. Penso que é factível, é para isso que eu estou trabalhando, e qualquer dia eu compartilho com vocês mais dados dessa pesquisa, mas achei muito importante trazer essas dicas, porque os pais ficam um bocado perdidos. Se seu filho passa por uma situação complicada, o melhor é você próprio tentar ajudá-lo, do que levar em qualquer outro lugar, tá bem? Ajudá-lo com energia, ajudá-lo com informação, trabalhe com energia na sua casa, se for o caso, se tiver alguma energia pesada, confusa, que esteja a afetar ou amedrontar o seu filho, então trabalhe você próprio com aquilo. Somente recorra a outra pessoa se for o último caso, porque às vezes levar a criança num determinado local é mais traumatizante do que o que ela experienciava em casa, tá bem? Então, espero que essas dicas ajudem, é meu desejo honesto e sincero, que isso faça diferença para você compreender suas experiências do passado, também para ajudar aqueles jovens, pequenos, crianças que estejam próximo a você e você possa ajudar. Muito obrigada por estar comigo, um grande abraço.